Olá, ouvinte, seja bem-vinda a mais um episódio da História em Debate. Meu nome é Maria Clara. No programa de hoje vamos falar sobre a política do café com leite e o coronelismo, dos fenômenos que marcaram a República Velha, o período de 1839 a 1930 no Brasil. Durante esse tempo, as elites de São Paulo e Minas Gerais dominaram a política nacional e o voto popular. Era manipulado por figuras poderosas como os coronéis. Para discutir esse tema, temos um time de 5 especialistas: Mariane, Poliane, Leliane e Brenda. Vocês, queridos ouvintes, o que vocês entendem por política, café com leite e coronelismo? Para começarmos, Mariana, quais os domínios das oligarquias paulista e mineira? Então, primeiramente, falarei da política do café com leite como um acordo político. O nome política do café com leite vem do fato de que os estados de São Paulo e Minas Gerais eram os principais produtores de café e leite do país. Esses estados tinham uma grande influência econômica e política e seus líderes oligárquicos controlavam o governo federal. Nesse cenário, as principais características são o domínio das oligarquias, elas controlavam a economia e a política do país, a alternância no poder, os presidentes da República eram alternadamente de São Paulo e Minas Gerais, política de conciliação, os líderes oligárquicos buscavam manter estabilidade política e evitar conflitos, e o desenvolvimento econômico, que foi um período favorável para a economia, especialmente no setor cafeeiro. Poliane, qual a política dos governantes e voto de cabresto? O voto de cabresto foi uma prática eleitoral comum na Primeira República, no qual os coronéis controlavam o voto de eleitores, especialmente trabalhadores rurais, através de coerção e manipulação. Na Primeira República, o Brasil era predominante agrário, e os grandes latifundiários exerciam poder político ao controlar os votos em suas regiões. As eleições, na Primeira República, eram marcadas por fraudes, como votos fictícios e manipulação de resultados, coerção direta, intimidação ou trocas de recompensas para votar conforme os interesses dos coronéis. E ainda assim, o voto do cabresto persiste, de formas sutis, como práticas clientelistas e manipulação da opinião pública, especialmente em regiões onde relações de poder desiguais permanecem fortes. Mariana, qual o papel dos coronéis no controle estatal? Os coronéis eram líderes políticos e militares que exerciam grande influência em suas regiões, especialmente em São Paulo e Minas Gerais. Eles tinham poder e riqueza acumulados. Com isso, conseguiam ter o controle local dentro das câmaras municipais e assembleias legislativas estaduais. Com isso, tinham influência sobre os governadores, que muitas vezes eram escolhidos pelos próprios coronéis, participação na política nacional, exerciam influência sobre os presidentes da República e ministros, controle sobre a máquina eleitoral. Eles controlavam a máquina eleitoral, garantindo que seus candidatos fossem eleitos. Para conseguir o controle estatal, os coronéis utilizavam alguns métodos, como clientelismo, distribuíam favores e benefícios a seus aliados e seguidores, corrupção, utilizavam esse meio para garantir que seus interesses fossem atendidos, violência. Em alguns casos, os coronéis recorriam a isso para manter o controle. Com isso, houve uma concentração de poder entre poucas pessoas que desencadeou uma desigualdade social. Mesmo assim, esse governo durou algumas décadas. Poliane, fale um pouquinho pra gente sobre as consequências desse sistema para a democracia. A política do café com leite encerrou devido a diversos fatores, como a insatisfação popular com o regime oligárquico e os conflitos políticos entre os estados de Minas Gerais e São Paulo. Além disso, podemos citar a queda de bolsa de Nova York em 1929, que levou à queda dos preços do café, um elemento importante que caracteriza a política do café com leite. Dessa forma, a Revolução de 1930, liderada por Getúlio Vargas, através de um golpe de Estado, foi o grande responsável pelo fim da política do café com leite. Com isso, Vargas se impõe contra o sistema oligárquico e os seus poderosos latifundiários e cafeicultores. Agora, vamos com os meninos fazendo pergunta entre si sobre a política do café com leite, o que afetou e o desenvolvimento da política do Brasil. Então, Brenda, quem foram os responsáveis pelo fim da política do café com leite e quais foram as consequências de queda da política do café com leite? Os
principais responsáveis pelo fim da política do café com leite foram os líderes da Revolução de 1930, como Getúlio Vargas, João Neves da Fontoura e Oswaldo Aranha. A política do café com leite acabou com a Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder. A revolução foi motivada pela crise econômica de 1929 e pela insatisfação com o sistema político dominado por São Paulo e Minas Gerais. Até porque não dava, né, gente, ser governado só por 2 estados para sempre. Então, podemos concluir que a política do café com leite e o coronelismo foram responsáveis por manter o poder nas mãos do elite dominante, o que teve como consequências sérias para a construção de uma democracia verdadeira no Brasil. E sim, e isso ficou evidente durante toda a República Velha, que só terminou com a Revolução de 1930. É isso, conhecer nossa história é essencial para não repetirmos mesmos erros. Muito obrigada a todos os participantes pela contribuição tão rica e a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui. Esse foi mais um episódio da História em Debate, agradecendo a participação de Mariane, Poliana, Liliane, Brenda e Iago por essa conversa tão importante. Se você gostou, compartilhe o episódio e siga o nosso podcast para mais conteúdo histórico. Até a próxima!